Olá, metafísicos e metafísicas, espero que estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Valdir Ramos. Essa aqui é a aula 4 da Jornada do Metafísico. Na aula passada, nós falamos sobre como se alinhar com a presença divina e como reinterpretar as situações e evitar conflitos. Na aula de hoje, nós falaremos sobre como expandir a consciência diariamente e como identificar e eliminar a autossabotagem. Como em toda aula, eu sempre explico a estrutura de como que vai ser a aula, como que vai ser a dinâmica. Hoje vai ser muito parecido, como sempre, começando com o propósito e a recapitulação. Depois, para quem é a jornada no metafísico, o destino magnético, o tema 7 e 8, como eu acabei de explicar. O que é integrar as sombras, que foi uma pergunta que me fizeram nos formulários. E a finalização e avisos. Para começar, o propósito, que é fazer com que as pessoas que estejam participando deste evento se tornem metafísicas, pessoas que saibam trabalhar com o invisível, que se torna manifesto através da nossa consciência. Para as pessoas que querem aprender a manifestar a sua realidade, querem se tornar co-criadores conscientes, tá? Este é o propósito do trabalho, trazer uma nova visão de mundo para que as pessoas possam se reconectar de forma consistente, constante com a presença divina, ok? É o processo da iluminação espiritual, ok? É simplesmente a coisa mais importante que qualquer ser humano pode fazer. Eu fiz uma listinha aqui no meu computador, né? Eu parei um pouquinho para pensar aqui sobre para quem que é esse projeto, para quem que é esse evento aqui, né? E eu percebo, né, através das reações das pessoas, de quem interage mais e tudo mais, quem é que tá mais receptivo para esse assunto. Porque muitas vezes a gente acha que o assunto com que que a gente assiste, etc., vai de acordo com o nosso interesse. Né? Aliás, vai de acordo com o nosso interesse. Só que os nossos interesses, eles estão enraizados, eles estão embasados no nosso nível de consciência. Então, quando nós estamos num nível muito baixo de consciência e, consequentemente, num nível baixo em todas as áreas pessoais, né, materialmente falando, nós estaremos buscando conteúdos que nos façam sair daquele estado de consciência, possivelmente, né, ou daquele estado material. Como a pessoa não sabe que é a consciência que manifesta, ela vai estar procurando técnicas para aplicar na matéria e sair daquele estado em que ela está. Então, quando a pessoa eleva o nível de consciência, ela vai estar procurando conteúdos que estejam de acordo com aquele nível de consciência dela. Então tem muita gente que chega no meu conteúdo e como eu utilizo bastante, falo bastante sobre a cocriação, né, que é a lei da atração, só que de forma séria, né? Então às vezes eu falando muito lei da atração, acaba parecendo que é aquela coisa superficial que todo mundo fala na internet, mas não é. Então tem muita gente que acaba chegando pensando que vai ser técnicazinha e tudo mais, é coisa fácil, né, de visualização e só, e acaba se frustrando e não gosta do conteúdo, talvez, não se identifica, e aí sai. Então eu acabar reconhecendo, porque é realmente um conteúdo que passa seriedade, é um conteúdo que passa a ideia verdadeira sobre o que é a realidade. Então tem pessoas que ainda estão ainda na fase do poder mental, como eu já expliquei, a gente tem a fase da matéria, onde a gente busca resultados da matéria, depois a gente vem para o poder da mente, né, e geralmente a gente segue esse ciclo, e por fim, quando vê que nada dessas coisas resolvem, resolve se voltar para o espírito, né? E aí sim encontra o regozijo que nós tanto esperávamos, o conforto na nossa consciência, no nosso ser, né? E começa a se voltar pro self, para nossa centelha divina, para o nosso ser, para o nosso centro. Então, eu sei que as pessoas que devem estar e que estarão aqui são as pessoas que estão receptivas a esse assunto, né? Que estão receptivas a esse conteúdo. Mas de qualquer forma, para deixar bem claro,
para quem quer esse conteúdo, eu fiz aqui uma listinha breve, ok? Então, para quem que é esse conteúdo? É para quem quer elevar a frequência vibracional, né, possibilitando cocriações de forma mais fácil, né, de forma mais rápida e um aprendizado muito exponenciado, né, quando você eleva a sua vibração, a frequência com que acontecem trocas de informações entre você e o universo, entre você e Deus, entre você e os seus mentores que estão no astral, te passando informações, entre você e o professor, e o palestrante, e o mestre, é muito maior. Então, como elevar, para quem quer elevar a frequência, né? Quem quer se libertar das crenças limitantes, nós sabemos que aquele conteúdo que está fixado em nossa mente é aquele conteúdo que irá se espelhar para o externo. Então, quando a gente tem crenças limitantes, a gente limita nossos resultados materiais também, ok? É para quem quer se libertar da dualidade, como eu já expliquei, a crença nos dois poderes, né? Se todos nós tivéssemos pelo menos 20% da consciência da não existência da dualidade, o mundo se transformaria muito rapidamente, tá? Seriam testemunhos após testemunhos do desdobrar da verdade de Deus, da realidade na vida de cada uma das pessoas. Mas o paradigma que está regendo a nossa realidade, o planeta Terra, é o paradigma dual, tá? É o paradigma da carência, é o paradigma em que nós vivemos como robôs, achando que nós precisamos nos matar de trabalhar para sobreviver, né? Para poder alimentar e ter as necessidades básicas supridas, e reproduzir a espécie e depois partir para outra dimensão. Mas não é bem assim, tá? E isso tudo está embasado nessa crença da dualidade, no Deus e no diabo, com o chifrezão e o espeto, e Deus lá com as suas mãos de luz lutando contra o diabão. Mas não é isso, né? Eu já expliquei, e acreditar que as coisas funcionam dessa forma é acreditar que Deus não é onipotente. Por que um Deus onipotente, que tem, quando a gente fala onipotente, é o mais poderoso, é o que tem todo o poder infinito, por que ele precisaria batalhar contra um outro ser, se ele tem todo o poder do universo, né? Se ele tem o poder para criar um universo? Por que ele precisaria batalhar? Por que ele precisaria, como diz no Apocalipse lá na Bíblia, e muitas pessoas acreditam, descer dos céus para encerrar uma batalha contra o diabo, contra Satanás? Não faz sentido algum, né? Se a gente for pensar da forma clara. Agora que a gente entende, né? Porque muitas vezes a gente não entende o que é onipotente, o que é onisciente, o que é onipresente, né? É estar em tudo, é saber tudo e ter todo o poder. Então, um Deus que tem todas essas qualidades simplesmente não precisa batalhar contra ninguém, porque até aquele alguém com quem ele poderia estar batalhando é ele, num estado de consciência muito regredido, né? Um estado de consciência muito baixo em relação a ele, mas é ele, né? É ele se manifestando ali de uma certa forma. Como tem o livre-arbítrio, tem o ego, pode escolher o que faz, se vai a favor da luz ou se vai contra. Então, Deus não pode atuar contra nada nem ninguém, ok? A única coisa que pode acontecer é a manifestação da verdade através da consciência. E é isso que resolve todos os problemas de carência, de miséria, de doenças. É esta consciência que manifesta. É para quem quer aprender a soltar, né? Para quem quer aprender a filosofia do soltar, para quem quer aprender a se desapegar da matéria e das crenças e dos apegos materiais, tá?
tanto dos materiais quanto das situações, quanto das pessoas, ok? É para quem quer aprender a fortalecer o ego, né? Diferente do que muita gente fala por aí, é que tem que acabar com o ego, que tem que destruir, que o ego é meu inimigo. Não, o ego ele tem que ser fortalecido, né? Porque um ego forte, como nós falamos na psicanálise, ele é um ego que não se rende às vontades individuais, ao egoísmo. É o ego que não se rende às vontades, às necessidades instintivas, né? Simplesmente reprodutórias, sexuais, de sobrevivência, alimentação, territorialismo, etc. O cérebro reptiliano, né? Que acredita que precisa fazer quando tem um alimento, precisa fazer um estoque de 1000 anos para não passar fome, que precisa lutar contra o outro porque está com medo de que o outro venha e roube, e tem que ter o seu território próprio, e etc. Ele não é cooperativo. Então esse é o cérebro reptiliano, e um ego forte, ele não deixa com que o cérebro reptiliano atue sobre ele, ok? É para quem quer abundância em todas as áreas da sua vida, né? Isto é uma consequência inexorável à elevação espiritual. Isso acontece inevitavelmente. Então, aquela questão das pessoas terem medo de não de deixar de lado a preocupação com as coisas materiais é totalmente desnecessária. Porque se a pessoa tentasse por um mês, 2 meses, se voltar para a consciência espiritual, para essa elevação, ela veria muito claramente os resultados se desdobrando com uma rapidez enorme. É claro, assim, essa mudança começa internamente, mas ela vai vendo pouco a pouco as mudanças no exterior. E isso deveria ser o suficiente para a pessoa levantar a orelha e falar: opa, se eu continuar isso aqui, se eu exponenciar isso aqui, se eu aumentar a minha dedicação, as coisas vão se transformar de forma muito grande, de forma que eu nunca esperei, tá? E é isso que a maioria das pessoas que tem grandes resultados faz. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Começa a ver resultado ali, fala: poxa, isso aqui é o caminho. É assim que todos nós deveríamos fazer, através dos resultados. As pessoas recebem dicas, vão lá, fazem e acreditam que não está dando certo porque não está fazendo certo. Na verdade, não está dando certo porque a técnica, aquilo ali, não tem princípios que estão alinhados com a realidade. Então, quando você quer que atraia algo pensando que aquilo ali está fora de você e que Deus tem que ir lá e trazer para você de fora, ou que você quer afastar uma situação, né, quer acabar com uma situação externa, sempre pensando no separatismo, né, de forma mecanicista, no paradigma cartesiano, você está indo contra a realidade. Então não há possibilidade alguma de acontecer, de dar certo, porque os princípios estão errados, ok? E quando os princípios estão errados, é inevitável que não funcione. Então aí a pessoa continua tentando aquela técnica achando: poxa, eu não estou fazendo certo, vou colocar mais força, mais força, mais força. E não dá certo porque ela está forçando mais ainda aquilo que já está dando errado, né? Igual você pegar um quadrado e tentar enfiar num buraco redondo. Você pode forçar ali de todas as formas, você só vai perder energia e no final das contas vai continuar a mesma coisa. O quadrado não vai entrar no círculo. E por fim, e mais importante, para as pessoas, isso aqui é para as pessoas que estão levando a sério a evolução espiritual. Esse aqui é o checkmate. Através disso, você se perguntando para si mesmo, olhando para si: eu estou preocupado com a minha evolução espiritual, com a minha elevação espiritual? Se sim, praticamente todas essas citações que eu fiz anteriormente já vão estar ali ticadas, né, automaticamente. E essa é a parte mais importante desse trabalho, é a evolução espiritual coletiva, ok? Destino magnético. O que é esse destino magnético? Destino magnético é aquela coisa de que quando nós estamos num determinado estado de consciência, aquilo que precisa vir a nós para que nós possamos progredir
vem automaticamente, tá? Bastando apenas que nós estejamos atentos, de olhos abertos, para aproveitar as oportunidades. No começo da minha jornada, como eu já falei, eu tinha muitos problemas, né? Como eu até citei em alguns vídeos, eu sempre fui uma pessoa, de certa forma, controlada emocionalmente, né? Mas eu tinha problemas no trabalho, né? Eu tinha problemas com a família, no relacionamento, tive problema financeiro por bastante tempo, né? Tinha muitos problemas de saúde também, né? E aí, durante a minha vida, muitas oportunidades foram aparecendo. E todas essas oportunidades eram oportunidades para que eu pudesse avançar na minha evolução espiritual. Só que naqueles momentos eu ainda não estava preparado. Eu estava preparado internamente, mas eu não sabia disso, então meus olhos não estavam abertos ainda para captar aquelas oportunidades. E aí quando chegou a oportunidade certa, no momento certo, em que eu estava ali já num estado de insatisfação muito grande, em que eu já queria mudar aquela situação de qualquer forma, apareceu a oportunidade para conhecimento e aí meus olhos, meus horizontes se expandiram, né? Então, o destino magnético, né? Eu uso essa palavra destino, mas não é toda com todo conforto, né? Porque eu sei que vai ter muita gente que vai entender que existe um destino ali que está predestinado pra gente e que a gente tem que fazer. Aí, esse já seria o karma, né? Não é destino, porque o destino, quando a gente tem destino, a gente tira a ideia de que nós temos a liberdade de escolha, né? O karma não, ele é o resultado de uma escolha nossa, não é necessariamente um destino, ok? O karma é quando a gente utiliza o nosso livre-arbítrio para ferir ou para destruir a criação, né? Então a gente está indo contra o Dharma. O Dharma é ir de acordo com o fluxo divino, com a presença divina de Deus. A gente se alinha com a vontade dele para servir, para se doar, para ajudar. Aí sim a gente vive pelo Dharma e não no karma. E aí quebra todo aquele círculo de samsara, do sofrimento, do desejo, do temor, da dúvida. Ok? Então, o destino magnético é simplesmente quando você está preparado para alguma coisa vir até você, ela vem e você aproveita. Você abre os olhos, desperta e aproveita as oportunidades. E é muito importante nós percebermos essas situações na nossa vida para que nós possamos seguir nosso caminho e principalmente nos livrar da autossabotagem, né, como é um dos temas de hoje. A autossabotagem ela acontece muito quando tem oportunidade se abrindo pra gente, de acordo com o nosso estado de consciência, e aí a gente vai lá por causa de alguma crença e acaba deixando passar essa oportunidade. Ela passa como um filtro, né, por causa da autossabotagem que está agindo. Ok? E aí, vamos lá pro tema de hoje, que é como expandir a consciência diariamente e como reconhecer e eliminar a autossabotagem. Eu vou começar pela autossabotagem, porque essa vai ficar melhor o enredo, o contexto, ok? Então, assim, o que é a autossabotagem? A autossabotagem, ela acontece quando a gente chega num certo estágio da nossa vida, pode ser em qualquer área, em que nós estamos programados para não ir além daquilo ali, ou seja, aquilo ali já vai estar fora da nossa zona de conforto. Então, quando você chega nesse limiar entre a zona confortável e a zona desconfortável, a autossabotagem começa a atuar para que você regrida. E aí você fica num ciclo, vai e volta. A questão é que a pessoa, se ela passar um pouquinho só e dar uma olhadinha, uma espiadinha aqui, ela vai ver que ela pode continuar. E isso não vai matar ela, não vai tirar a vida dela, não vai ser nenhum monstro de 7 cabeças. A questão é que poucas pessoas têm a coragem de colocar a cabeça aqui pra fora pra ver o que está acontecendo lá fora, pra ver o que está acontecendo na zona de conforto, fora da zona de conforto dela, né?
E é aí que as coisas estão brilhando, né? Porque é no desconhecido que as coisas estão, que a maioria das coisas estão. Como vocês sabem, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente é 88% da nossa mente. Então, se nós desconhecemos 88% da nossa mente, quem dirá do universo, tá? Então, a gente tem que mergulhar no desconhecido, se dar a oportunidade disso, de crescimento, para que a gente possa evoluir na nossa vida. E aí eu separei uma parte do livro aqui, de Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, recomendo que vocês leiam. Ele fala de uma forma... esse livro aqui, ele fala de mecânica quântica, né? De uma forma mais mística, mas tudo que está aqui fala de mecânica quântica, assim como o que está nos livros do Joel Goldsmith, também é mecânica quântica. E se você for ver, né, analisar bem, o que está no livro do Jung também é mecânica quântica, né? Quando ele explica de inconsciente coletivo, o que é aquilo ali, é essa conexão que existe entre todas as pessoas, né? Por que será que todo mundo recebe a mesma informação? Isso é mecânica quântica. Então a gente já vai falar mais sobre isso à frente, né, na jornada do metafísico, e eu vou explicar isso melhor na aula de amanhã, mas todos nós precisamos entender, né, qual que são as consequências, quais que são, qual que é o entendimento que se precisa ter sobre a mecânica quântica para entender um livro desse daqui, né? Então ele fala aqui, bem no comecinho, na página 11, ele fala assim, ó: o universo físico nada mais é do que o desdobrar do eu para experimentar-se como espírito. Quando ele fala eu, é o eu superior, tá? É o eu universal, eu impessoal, né? É o eu desdobrando-se para experimentar-se como espírito, mente e matéria. Em outras palavras, todos os processos de criação são processos através dos quais o eu, a divindade, se expressa. A consciência em movimento se expressa como os objetos do universo, na eterna dança da vida. A fonte de toda a criação é a divindade, o espírito. Então, eu estava me perguntando esses dias, né? Por que antigamente eu lia livros como esse daqui, ou do Joel, e eu passava por uma parte desse aqui sem dar praticamente uma grande importância? Assim como numa palestra do professor Hélio Couto, ele diz assim: se a pessoa ler um livro de mecânica quântica e os olhos não brilharem, significa que ela não entendeu nada. Isso passou despercebido para mim. Assim também quando o Joel Goldsmith fala que o universo é perfeito, que ele fala que a única existência, a única realidade, a única atividade da existência é Deus, eu também não percebia nenhuma importância nisso. Por quê? Simplesmente por uma questão de dissonância cognitiva, tá? É qual a gente precisa trabalhar na nossa mente para ir quebrando as crenças. O que é a dissonância cognitiva? Quando nós temos uma crença que está enraizada, e aí quando a gente vê um conteúdo que vai de lado oposto a esta crença, é como se esse filtro barrasse completamente a informação. E aí você pode ler, e é como se você só estivesse captando ali, é como se estivesse só passando os olhos assim, folheando. Você pega aqui o livro aqui, ó, e folheia assim. É basicamente isso que acontece com a dissonância cognitiva. Então você entende algo completamente diferente do que está realmente escrito, tá? Então eu lia um parágrafo como esse aqui e eu não entendia. Poxa, o universo físico nada mais é do que o eu se desdobrando-se para experimentar como espírito. Caramba, o que isso implica na minha vida? Aí eu continuava lendo e não mudava nada. Só que eu acho que acontece um grande salto de consciência quando a gente começa a sentir isso. De tanto você trabalhar
né? De tantas vezes que eu fui lendo o livro do Joe Smith, O Caminho Infinito, li diversas vezes, li os outros livros dele também, aquilo ali vai trabalhando a consciência até um ponto que é impossível para a consciência ignorar o que está escrito aqui. Então, aí começa já uma revelação da própria centelha divina, do próprio eu superior, se mostrando como compreensão. Tá? Então, de tanto você trabalhar isso aqui na sua consciência, começa a emergir conteúdo do seu inconsciente, compreensão, sentimento, ok? Então, o que uma frase dessa que significa? O universo físico nada mais é do que o eu desdobrando-se para experimentar-se como espírito, mente, matéria. Em outras palavras, todos os processos de criação são processos através dos quais o eu, a divindade, se expressa. Então, o que a gente conclui? Que Deus, que tudo que nós vemos é a expressão de Deus. Então, por que nós temos que se preocupar com a carência? Por que nós temos que se preocupar com a doença, com situações desarmoniosas, com discórdias, com medo do que vou ter para comer amanhã, ou com o carro que eu preciso para poder ir trabalhar ou voltar, ou para o emprego que eu preciso para me sustentar e sustentar minha família? Por que eu tenho que me preocupar com isso se é Deus que está se expressando de todas as formas, com habilidades, empregos, dinheiro, alimento e até mesmo nas pessoas, mesmo que as pessoas não tenham consciência disso? Então, quando você entende isso aqui e coloca a sua percepção sobre o mundo, sobre essa ótica, a sua vida começa a se transformar. Começa a se transformar e a pessoa vai começando a dissolver as dúvidas, o medo, né? O medo que paralisa totalmente o crescimento das pessoas, que faz ela entrar numa zona de autossabotagem tremenda, né? Por causa do medo desconhecido, por não saber. Então, assim, a pessoa ela quer subir de emprego e quer quer ter melhores resultados e tudo mais, só que ela tem medo, né, de perder aquilo ali, porque está fora daquilo que ela acha comum. Então, poxa, e se eu subir meu cargo, e se eu melhorar minhas condições e depois eu perder isso? Então as pessoas estão sempre pensando na perda, porque elas acreditam que existe um poder que vai ir contra ela, vai fazer ela perder aquilo ali. Tá? E aí, como a pessoa acredita também que normalmente tem medo da morte, às vezes não entendeu ainda que depois que ela sair do corpo daqui, ela vai continuar viva lá do outro lado, ela está preocupada que se ela morrer de fome, mesmo fazendo o bem, estando voltado para o espírito, ela está preocupada que ela vai ter desperdiçado a vida dela para nada. Né? Então, é isso que a mecânica quântica traz pra gente. Essa compreensão que traz tranquilidade. Não te tranquiliza entender que a tua própria carne, o teu próprio espírito é Deus se manifestando, que a tua própria fala, que o teu próprio olhar, os teus sentidos, o ouvido, o teu olfato é uma expressão de Deus, que o teu respirar, que Deus está mais perto mesmo, até mesmo mais perto do que o teu fôlego, né? Que a sensação que você sente aqui em volta de ti, né? Essa percepção que você tem do mundo é uma percepção de Deus se expressando. Então não te tranquiliza isso? E quando você coloca essa visão e começa a se tranquilizar nessa verdade, compreendendo isso, contemplando isso, o maior tempo possível, aí sim que você vai se alinhando e a sua consciência vai se abrindo, né? Tirando todos esses véus da percepção que a gente tem das crenças do bem e do mal, e vai permitindo que o fluxo de Deus se expresse através de nós. E aí, essa expressão gera o quê? Fartura, felicidade, harmonia, tranquilidade. Você se torna uma pessoa que pacifica as situações com uma inteligência emocional incomensurável, né? Como foi a de Jesus quando ele estava pregado na cruz e olhando para os inimigos dele, né? Para ele não eram inimigos, Jesus era o inimigo deles, mas eles não eram o inimigo de Jesus. Ele olhava para ele e dizia assim: perdoa eles, Pai, eles não sabem o que fazem. Isso é uma inteligência emocional incomensurável, tá? Então, esse parágrafo aqui, ele fala muito, né? Se eu fosse explicar só sobre esse parágrafo aqui, talvez eu demoraria 1 hora, mas a gente não tem tanto tempo para isso. Mas eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, tá? Mas antes, a minha maior recomendação é que vocês comecem pelos livros do Joel Smith, tá? E vão trabalhando cada vez mais
e os livros dele da consciência, não parar de ler, tá? Ler o mesmo livro, pelo menos eu considero que os livros dele devem ser lidos mais de uma vez, porque tem um conteúdo ali muito profundo e uma leitura só é muito difícil de você captar tudo. Vou tomar uma aguinha aqui que eu já tô ficando rouco. Ok? E aí, ó, a consciência em movimento se expressa com os objetos do universo na eterna dança da vida. O que é a consciência em movimento? É o fluxo da vida, né? Tem aquela lei hermética, né, do fluxo, que nada está parado, tá tudo vibrando, né? E então a consciência em movimento é a vida se expressando, é Deus se expressando, se transformando. Por isso que querer ficar estável, por isso que querer ficar na mesma situação pro resto da vida, então assim, eu tô num trabalho aqui, eu quero continuar nele pro resto da vida, tranquilinho, ganhando meus R$ 1.200 por mês. Isso é ficar na zona de conforto, é bloquear as transformações da vida, o crescimento, porque a vida é crescimento. Quando você joga uma sementinha lá na terra, ela fica lá eternamente? Não, ela cresce. Assim é também com o ser humano. Esse é o fluxo da natureza, é o crescimento, ok? Então, e a fonte de toda a criação é a divindade, é o Espírito se manifestando, é o Verbo se fazendo carne. E essa carne, ela continua sendo o Verbo. Então é o Espírito se fazendo matéria, mas a matéria ainda é o Espírito. Só muda que a forma, a organização se transformou. E aí condensou mais e tornou-se algo tangível, né? Porque a gente está na mesma frequência. E aí quando a gente toca, a gente interage. Mas com as outras coisas, por exemplo, que a gente considera o mundo espiritual, né? O nosso mundo já é espiritual, mas com o mundo que a gente considera o astral, né, o espiritual, a gente não toca porque está em frequências diferentes. Mas é tudo espiritual, o universo inteiro é espiritual porque é uma manifestação por completo de Deus, ok? Por fim aqui, para finalizar, uma pergunta que fazem muito. O que é integrar as sombras psíquicas? O que são as sombras? As sombras são o desconhecimento dos conteúdos inconscientes, dos conteúdos da nossa mente, ok? Traumas que nós passamos e preferimos suprimir, reprimir, para não trabalhar ele, para que não causar sofrimento. Então, nessa tentativa de evitar trabalhar ele para evitar um sofrimento, acaba gerando, você coloca energia para manter ele lá no seu inconsciente por mais tempo, né? Mesmo que aquela situação queira ser resolvida. E aí você vai colocando energia, e essa energia você vai utilizando infinitamente do seu chi, da sua mente. Só que chega num momento, né, que essa energia começa a se esgotar. E aí ela começa a tirar da onde essa energia? Dos seus órgãos, né? Essa energia psíquica que você colocava para reprimir esses conteúdos, ela começa a puxar agora dos seus órgãos, porque você já está exausto, você chegou num limite, chegou num momento em que aquela expressão ali está se expressando quase a todo momento, né? Então como essas sombras se expressam? Através de erros que você comete no trabalho, através de estresses que você passa com alguma pessoa quando ela faz alguma coisa e você se sente irritado. Elas se expressam através de problemas em casa, ou às vezes você vai escrever alguma coisa e as suas linhas saem todas tortas, você comete erros. Então é assim que a sombra se expressa, né? Então por isso que através do yoga, né, através de certas artes plásticas aí que a gente vê o pessoal fazendo, as sombras acabam se expressando. E aí chega um momento da vida da pessoa que ela está com tanta sombra ali reprimida que a sombra começa a se projetar em tudo, né? E aí é nesse momento que a pessoa começa a aparecer um monte de problemas, né? Corporais e mentais, porque ela vai fugindo cada vez mais da realidade, da solução. Então, de certa forma, quando as coisas começam a ficar ruins assim, a pessoa pode até pensar que ela está sofrendo, mas isso está aparecendo para que ela possa identificar. Porque se ficasse lá dentro dela, imagina o sofrimento que seria aquilo ali psicologicamente, tá? Então começa a expressar
para o exterior para que a pessoa não colapse internamente, tá? Então, integrar as sombras é fazer o reconhecimento dessas partes desconhecidas de nós mesmos, né? Que nós, com os conceitos de certo e errado, fomos lá, falaram assim pra gente: ó, isso aqui não tá certo não, isso aqui é errado, é mal, é feio, não sei o que. Então a gente vai lá, poxa, nossa, aconteceu isso comigo, tal coisa, não sei o que, eu não posso ficar com isso aqui na minha mente, como assim, eu fiz algo errado e tal. E aí a pessoa vai lá e reprime. Ou a pessoa tem uma forma de expressar cantando de tal jeito, não sei o que, vão lá e falam pra ela: ó, isso aí tá muito feio, para de cantar assim. Aí a pessoa faz o que? Reprime um dom dela, um gosto dela. E aí vai reprimindo várias coisas na vida por causa dos julgamentos, dos preconceitos, né, que existem, por causa do paradigma em que nós vivemos. E aí a pessoa vive condicionada, né, vive como um robô, mecânica, sendo repeteco do exterior, ok? Ela não é ela simplesmente não se expressa. Então, as sombras são conteúdos não expressos da própria pessoa, tá? Coisas que não estão sendo exploradas, sejam más, entre aspas, ou boas também, positivas, como dons que ela pode ter para cantar, com instrumentos, com artes, tá? E aí, como que a gente integra isso? Se aceitando, né? Fazendo esse processo de autoconhecimento, né? Fazendo o trabalho do reconhecimento de Deus na expressão dos outros. Então, quando a gente vê algo no exterior que nos pareça desarmonioso, a gente olhar para fora, entender que aquilo ali é simplesmente uma desarmonia, porque a pessoa é vítima da mente carnal, porque ela se permitiu aceitar as crenças do exterior, as crenças da dualidade. Então ela está vivendo aquilo ali não porque ela realmente quer, mas porque é o que o nosso paradigma atual está proporcionando para a pessoa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é começar a impersonalizar as pessoas e ver que aquilo ali é fruto de uma crença que ela tem. E você compreende que por fundo só existe a atividade de Deus. Aquela forma que ela está se expressando ali, de uma forma ou outra, uma hora vai levar ela à evolução. Okay? Então é se tranquilizar, né, diante das situações, entender, confiar no fluxo. Quando tiver alguém te devendo, você olha para a pessoa e fala assim: está tudo bem, eu te perdoo suas dívidas, nem eu te condeno. Deus está em ti, Deus está em mim, nós somos apenas um. E por isso eu não posso emitir a você sentimentos de raiva, porque isso vai contra a minha própria natureza divina. Né? E aí você vai trabalhando isso, ou se a pessoa vem e te faz algo mal, igual Jesus falou: se alguém vir e te pedir a túnica, entrega também a capa. Né? Ajuda essa pessoa está precisando mais do que eu, então toma. O que é meu, o que é do Pai é meu também, então eu não preciso me preocupar, porque a abundância flui para mim. Tá? Alguém vem e te chateia, te chama tenta te chatear, né? Te chama de feio, sei lá, te agride verbalmente de alguma forma. Você compreende que ela está sendo vítima dos preconceitos, da forma como ela aprendeu, como ensinaram para ela. Então é tudo isso uma ressignificação. Nós vamos entendendo que nós não precisamos depender do externo para estar bem. Nós vamos nos autorresponsabilizando, vamos tirando essa vitimização do qual o mundo hoje está refém. Né? E aí, tirando essa vitimização, a gente começa a se tornar... gente, peraí rapidinho, vou colocar meu computador para carregar. E aí, tirando essa vitimização, a gente se torna mestres do nosso destino. Né? A gente começa a ser o co-criador consciente, a gente começa a guiar a nossa realidade. A gente começa a ser quem nós devemos ser, quem nós queremos ser, sem depender daquilo que nos impuseram, ok? É estar no mundo sem ser no mundo, é estar transparente ao transcendente, ok? E, bom, acho que está respondida essa pergunta. Se tiver mais alguma dúvida em relação a isso, pode deixar no comentário, tá? E a finalização, na aula seguinte, só lembrando, nós vamos ter a Masterclass amanhã às 20 horas no Zoom,
né? Como que vai funcionar essa Masterclass? Eu vou, primeiramente, para que vocês possam acessar, vocês vão precisar ter baixado no computador ou no celular o aplicativo Zoom. É um aplicativo tranquilo, não é pesado nem nada, é como se fosse um Skype, uma videochamada, só que podem entrar várias pessoas. Então eu vou fazer por lá porque é mais fácil, ok? E aí eu vou disponibilizar um link na hora para as pessoas através do WhatsApp e do e-mail para que possam entrar. Então você só vai simplesmente clicar no link lá e vai acessar o link da reunião para poder entrar. Lá na live eu vou disponibilizar o e-book que eu tinha perguntado no WhatsApp, as pessoas gostaram da ideia, né? E a maioria aliás, todos os votos foram sim, então eu vou disponibilizar e só quem estiver lá na live vai poder ter acesso ao e-book, ok? Então, como que vai funcionar? Eu vou disponibilizar uma senha, porque é uma pasta criptografada. Então eu vou disponibilizar uma senha e aí você vai lá, vai utilizar essa senha que eu vou disponibilizar durante a aula para poder acessar esse e-book, né, que eu costumo disponibilizar para as pessoas que fazem as mentorias comigo, as consultas, né, os processos de evolução espiritual, de direcionamento. Então, como muita gente pediu, eu vou soltar, né, durante a Masterclass, e é um conteúdo muito legal que tem muito esclarecimento nesse e-book. Tenho certeza que cada um que se dedicar ali para estudar um pouquinho, para entender, vai abrir muito a mente, vai abrir bastante a percepção sobre isso aqui que eu falo, sobre o Joel, sobre o Carl Jung, tá bom? Que são as bases desse trabalho. Então eu espero que tenham gostado, né? Na aula que vem nós vamos falar sobre como se libertar das crenças limitantes e aprender o verdadeiro processo da cocriação, né? E aprender o verdadeiro processo da cocriação. E eu vejo vocês lá. Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço, beijo a todos.